Tá, pessoal? Mete marcha. Bora. Aí eu vou dar um mute aí, depois, ó, na hora das dúvidas aí, a gente vai solucionando, tá bom? Ó, vamos lá, então. Ó, estão vendo o slide aí, né? Então, ó, hoje a gente vai falar sobre alguns defeitos e soluções e sobre o básico, tá? Do multímetro, tá bom? Porque nas aulas práticas a gente vai aprender a utilizar bastante o multímetro, tá bom? A gente vai utilizar muito ele e da forma específica que eu vou ensinar vocês a testar trilha, testar capacitor, testar eletrodo. Às vezes tem algum problema, às vezes o celular está com algum problema que as pessoas já dá placa perdida e é só um eletrodo que custa 3 centavos na Componel. Entendeu? Então eu vou ensinar bastante, pegar firme nisso aí com vocês, tá bom? Ó, então a previsão dessa aula, vamos identificar alguns defeitos e oferecer soluções, tá? E informações sobre o multímetro. Por enquanto, gente, ó, eu vou passar para vocês o básico, tá? Sobre o multímetro. Por quê? Porque nas aulas presenciais a gente vai utilizar bastante ele, desde a primeira aula até a última. Da troca do conector de carga, a troca do microfone, a qualquer outra operação, até a troca de uma tela, a gente vai ter que utilizar o multímetro para medir voltagem, para ver se a corrente está passando, está certinho. Então, eu vou explicar para vocês o básico, tá bom? Vamos lá, então, ó. Então, por exemplo, ó, o celular não liga, tá? O que eu tenho que fazer? Verificar o consumo na fonte de alimentação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o aparelho na fonte de alimentação digital, que a gente vai aprender, e vou ver como que está o consumo de energia. Se o consumo estiver normal, aí a gente vai fazer um teste com a bateria, tá? Ou com outra bateria. Efetuar uma análise visual na placa, se houver oxidação, fazer uma limpeza. É muito fácil a gente identificar a oxidação, tá? Ele fica em cima da parte tipo mofado. A gente vai aprender bastante isso também. E para isso que serve aquela banheira ultrassônica para resolver esses detalhes aí também, tá? Depois a gente vai verificar o circuito de potência. Então, quanto que está entrando no carregador de carga, quanto que está chegando na bateria, quanto que está saindo. Para isso, é essencial o multímetro, tá bom? Vamos lá. O celular não inicia ou está travando na tela inicial. Isso é chamado, numa linguagem popular, de looping infinito. Ou ele fica reiniciando toda hora, ou ele trava na logo, tipo Motorola, trava na logo da Motorola e não sai mais. Então, a gente tem que efetuar um hard reset, tá? Ó, haverá perca de dados. Pessoal, mais uma vez, lembrando vocês que isso não pode sair da mente. Antes de formatar o celular do cliente, entrar em contato com o cliente para poder saber se ele tem alguma coisa para salvar, para guardar. Senão ele perde informações, fotos, as coisas e gera problema para nós. Aí efetuar uma reinstalação de software, tá? E verificar também a bateria. Por quê? Porque a bateria, ela é um dado que ela é lógico, tá? Então, por exemplo, às vezes ela carrega, no medidor dela vai mostrar que ela está 100%, mas na realidade ela não está carregada nada. Por quê? Porque as informações dela vem de um chipset que tem dentro dela, que traz a informação. Então, ela carrega, mas na realidade, os componentes de carga de lítio não estão carregados.
Então, pode acontecer muito da bateria trazer esse tipo de problema também. Está desligando sozinho. De repente, desliga. Verificar se há sujeira no conector da bateria, tá? Na placa e conector de carga, tá bom? Sempre no álcool isopropílico, escovinha e limpando. Sempre com álcool isopropílico, tá, pessoal? Não utilizem outro tipo de material, tá? Verifique se há alto consumo na fonte de alimentação. Então, a gente liga ele na fonte de alimentação e vai ver. Primeiro, a gente vai ver como que está o consumo na bateria, com o multímetro. Depois, a gente vai ver como está o consumo na fonte de alimentação. Se a gente vê que na fonte de alimentação o consumo está muito mais baixo que a bateria, a gente já sabe que o problema é na bateria. Mas isso na prática a gente vai ver também, tá? E efetuar o reset geral no aparelho. Ó, haverá perca de dados, tá? Não carrega a bateria. Verificar as condições físicas do conector de carga e do carregador do cliente. Muita gente utiliza o telefone com o carregador colocado. Então, quando faz assim, assim, para lá e para cá, esse conector de carga, ele vai fazendo assim, ó. Então, às vezes, ele estufa, ele vai abrindo, a hora que você vai engatar, ele não segura mais. Então, automaticamente, ele para de carregar. 98% das vezes que dá problema de conector de carga é isso, tá? Aí a gente realiza um teste com outro carregador para ter certeza que não é o carregador e também testa outra bateria, tá? Mas geralmente vai ser o problema disso daí. As pessoas usam com o carregador ligado, então ele faz o quê? Ele estufa. Peraí, pessoal, um minutinho. Aí ele estufa, tá? Bom, o celular não emite som quando recebe chamada. Então alguém liga, você não escuta nada. Ó, verifique se o volume da campainha não está no mínimo. Pessoal, eu já peguei cliente que me trouxe o telefone informando que o celular não estava saindo mais som. A hora que eu fui ver, o celular estava no mute. Entendeu? Então, questão só de configuração. Verifique se há na tela do aparelho algum ícone que possa indicar que o aparelho está silenciado, tá? Verifique a campainha utilizando uma fonte de alimentação. Eu vou ensinar também a verificar a campainha utilizando multímetro. Se caso nada solucionar, efetuar hard reset geral. Haverá perca de dados. Pessoal, lembrando também que quando ele estiver no loop infinito, tá? Que não tem como recuperar os dados, tem que deixar o cliente ciente. Ó, tá no cartão de memória? Ah, não tá? Tá na memória interna? Infelizmente, seu celular não vai ligar mais. A gente vai ter que fazer uma formatação e, infelizmente, você vai perder tudo. Vamos lá. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Ah, Conectando o celular, mesmo ele estando no loop infinito, conectando ele no celular no PC, não dá para recuperar os dados? às vezes ele dá a conexão com os dados e às vezes não. Por quê? Porque não é que nem às vezes o LG, o PC Switch, aceita você entrar com ele em modo de reset. Aí lá você consegue ter acesso. Mas, por exemplo, a maioria do Samsung não deixa. Ele tem que entrar dentro do aparelho para dar aquele debug do USB, para você autorizar que o USB colete as informações, entendeu? Então, isso varia muito de aparelho, tá? Ó, o usuário não escuta e não o escutam. Então, ele não está escutando ninguém e ninguém está escutando ele. Verificar os orifícios de entrada e saída de áudio. Efetue uma limpeza se necessário. Pessoal, essas coisas acontecem muito na hora que vai trocar a tela, tá? Então, a gente vai aprender a trocar a tela lá bem detalhado, porque muita gente taca muita cola
que sai tampando todos os orifícios de som, de microfone. Depois, para tirar essa tela de novo e descolar, o risco é muito grande de quebrar. Então, a gente vai ter que analisar bem de perto sobre isso daí, tá? Verificar se há oxidação ou sujeira na placa, ou seja, sempre fazer uma limpeza completa na placa. Verificar o microfone e o alto-falante auricular, que é aquele alto-falante que fica do lado de fora. Eu vou ensinar vocês a verificar o alto-falante e o microfone no multímetro, tá? Que ele mostra se está passando carga ou não está passando carga. E verificar se há solda fria no conector do fone de ouvido. O que acontece? Às vezes o conector do fone de ouvido, ele solta carga. Às vezes o conector do fone de ouvido, a solda acaba ficando muito velha, então ele para de passar o contato. Aí o que é necessário? É necessário a gente fazer o quê? A gente está ressoldando aquela parte ali para voltar a funcionar. Pessoal, isso a gente vai ver tudo na teórica, a gente vai trocar microfone, trocar falante, trocar tudo, tá? Na prática, né, professor? Isso, na prática, desculpa. Isso é a teórica. Ó, aparelho não apresenta imagem. Verifique se há integridade da tela, se tem trinco ou mini rachadura. Qualquer trinquinho pode interferir ou no touch ou na tela, tá? Tente religar o aparelho. Samsung, ele não tem como tirar a bateria. Quando você coloca a tela, não vai dar imagem. O segredo é o quê? Botão menos e power. Por uns 20 segundos segurando. Aí ele reinicia e já dá imagem. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas aí. Verifique as conexões do LCD e da placa principal, procurando por sinais de oxidação ou solda fria. Quando se fala de solda fria, pessoal, é isso que eu falei. A solda está muito antiga. Então a gente faz o quê? Vai lá, passa uma pasta de solda, tá? E ressolda aquela partezinha ali. E testar com outra tela, tá? Hoje em dia, as assistências, elas deixam a gente... As assistências não, as distribuidoras, elas deixam a gente levar o aparelho lá e já testar. Não funciona na tua casa? Volta com a tela e com o aparelho lá e já testa uma nova tela no aparelho lá mesmo na assistência. Eles são bem flexíveis quanto a isso, tá? Agora a gente vai para a parte de multímetro. O multímetro que a gente tem na escola, ó, é esse multímetro aqui, tá? Só que eu vou apresentar as informações daqui para frente com outro multímetro, que é mais fácil de entender, mas o entendimento é o mesmo, tá? Não muda nada, todos são iguais. Então, o que o multímetro ele mede? A corrente elétrica amperes, tá? A amperagem, por exemplo, numa bateria. A tensão elétrica volts, por exemplo, uma tomada. Resistência elétrica ohms. Ohms é o quê? Aqueles capacitor, diodo que fica na placa. Frequência hertz, tá? Por exemplo, para a gente medir um alto-falante, a gente vai medir em hertz. A capacitância, que é a microfaldas, tá? Que é tipo assim, se uma trilha tá indo na outra, e alguns, tá? Vem com um medidor de temperatura em graus Celsius, tá bom? Que às vezes o celular está esquentando muito a bateria, a gente consegue solicitar. Ó. Então, o que é corrente elétrica? Ó. É um movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um fio de metal. Então, como que eu vou dar um exemplo para vocês? É semelhante a uma corrente de água dentro de uma mangueira. Então, a corrente elétrica ela é medida em amperes, que a abreviação dela é A, tá? 1 miliamperes é igual a 1 ampere, dividido por 1000. Então, a abreviação fica M minúsculo e A maiúsculo, miliamperes.
geralmente em celular, as medições miliamperes, tá? Existem dois tipos de corrente elétrica, tá? A alternada e a contínua. A alternada, quem desenvolveu foi o criador da energia. Fugiu da minha mente agora o nome dele, tá? E quem criou a corrente contínua foi um inventor que trabalhava com ele, mas acabou ficando para ele como falar, patente, tá? O que acontece? A corrente alternada, ela vai, tá? E depois ela fica. Já na corrente contínua, ela vai e vai e vai. Na corrente alternada, não ia ter como ter ligação elétrica. Por quê? Porque ela não ia se alternar. Então, quanto mais ela alterna, por exemplo, ela chega num poste, chega em outro poste, ela automaticamente ela aumenta a frequência para seguir distância, para ir até outra distância. E aí vai indo, e aí vai indo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ó, eu acho, o Davi, eu acho que não foi Benjamin Franklin, não. Vamos tirar essa dúvida agora para a gente já ficar antenado, tá? Thomas Edison. Thomas Edison, isso. Só que aí, ó, criou. Tesla que fez a alternada. Isso, criou a alternada. Alternada. E quem criou a contínua? Ó, quem criou a corrente contínua, eles dizem que foi Thomas Edison também, mas não foi Thomas Edison, tá? Foi um outro inventor que trabalhava com ele. Então a diferença é essa. A principal diferença entre a corrente alternada e contínua reside no fato de que a corrente contínua, ela não altera o seu sentido de circulação. Ela só segue no sentido dentro do círculo elétrico. Por outro lado, a corrente alternada, Vamos mutar aí, pessoal. Ela consegue alternar seu sentido. Então, essa é a diferença. Então, ela consegue chegar no lugar e ir para outro, tá? Foi, acho que... esqueci o nome dele, que ele disse que ele tinha até umas ligações com o ZT, e ele estava para descobrir... Ele estava para descobrir, foi Tesla. Nikola Tesla. Só que Nikola Tesla trabalhava junto com Thomas Edison. Aí esse Nikola Tesla, ele morreu numa morte que desconhecem, tá? Todos os arquivos dele, depois que ele se separou do Thomas Edison, foi queimado. Ele estava desenvolvendo um aparelho que ia transmitir a energia elétrica sem fio. Então, até hoje não descobriram isso, até hoje, mas ele estava nesse sentido. Ele chama, pode procurar sobre Nikola Tesla. Ele tem várias invenções, marca-passo, medidor de pressão, várias outras invenções, tá? Ele que inventou a corrente alternada, tá? Então, evoluamos aqui. Então, e a corrente alternada, ela é definida por CA, tá? No português. No inglês, ela vai vir AC. Então, por exemplo, a tomada é 110, vai vir 110, normalmente AC, tá? Eles propõem tudo no inglês. No português, às vezes vem CC ou DC, tá? Vamos lá, seguir lá o slide. Vocês entenderem, então. Tá vendo? Ó, ela só vai, tá? Ela não volta. O que é uma tensão elétrica? Ó, é uma corrente elétrica para se estabelecer em um fio. Precisa de uma força externa, ou seja, de algum tipo de ação externa que empurre as cargas elétricas. Então, por isso que nos postes tem aqueles transmissor. Aqueles transmissor, o gerador, né? Ele empurra a corrente
para mais distância, tá? No caso da corrente elétrica, essa pressão externa ou força externa é dominada de tensão elétrica ou voltagem. Então, pode ver que no poste primeira fase, 110, 220, e lá em cima, o trifásico, tá? Que é o que é usado no dia a dia. E ela é medida como? É medida em volts. A abreviatura é 1V. Tanto no inglês quanto no português eles se usam volts, tá? Ó, então o multímetro, tá? Eu coloquei o multímetro aqui, ó, que dá para vocês entenderem melhor. Todos eles vão ter essas marcações aqui, ó. Ó, tá vendo? Todos eles, ó. Então, ó, aqui ele mede a tensão contínua, que é usado para quê? Para medir pilha, bateria do celular, e vai de 0 a 1000. Se eu sei que a bateria do meu celular é 12 volts, é 4 volts, eu posso pôr no 20, tá? Se eu pegar uma bateria que é 40 volts, eu já não posso pôr no 20, entendeu? Eu já tenho que pôr no 2000, ou no 200, ou no 200. Por quê? Porque senão ele pode queimar o multímetro, tá? Aqui, quando tem esse V aqui, então, é uma tensão contínua, usado para medir pilha, bateria. Por que contínua? Porque ela só fica entre ela, tá? Ela não sai de fora. Tensão alternada. Nessa tensão alternada, é que sim, você mede uma energia que ela é alternada. Pode ver que quando a gente for medir, fazer o teste, a tomada é 120, ela nunca vai dar 120, ela vai dar 127, 124, 126, 127, 124, 126. Ela vai intercalando. Por isso que é alternada. É usado em tomadas de força, tá? Nesse caso aqui, ó, vai de 0 a 750 volts. Acima disso, você não pode medir. Então, no caso aqui, eu colocaria aqui para medir uma tomada 220. Eu não posso pôr aqui. Para medir uma tomada 220, eu tenho que pôr no 750, porque passou dos 200, tá? Numa 110 eu posso. Só que se eu não sei se é 110 ou 220, eu coloco no 750. Mesmo eu colocando 750, ele vai mostrar que é 110, tá? E, ó, o símbolo dele é o volt, ó, e o tiozinho. Esse A, desse jeito, são as correntes contínuas. É usada também em pilha e bateria, de 0 a 10 amperes. São aquelas baterias de relógio, porque isso daqui é usado para tudo quanto é tipo de eletrônica, tá? Bateria de relógio, bateria dessas coisas, desses tipos de informação, que chega até 10 amperes, tá? Por exemplo, a bateria de um celular não chega a 10 amperes, tá? Aqui, ó, quando tem esse símbolo aqui, é aquele que faz pi. Tipo assim, eu coloco na ponta de um fio e na ponta do outro, se não tiver chegando contato daqui para cá, ele não faz nada. Se tiver passando contato, ele pi, apita. A gente vai usar muito, mas muito, mas muito. Porque a partir daqui a gente consegue identificar se o capacitor está queimado. E a resistência, tá? Em kilowatts. Aqui, resistência é para medir mais resistência elétrica de chuveiro, essas coisas aí. Para nós não tem interesse. Para nós tem interesse aqui, ó. Esse V aqui, para nós medir a voltagem que está chegando no celular, tá? E essa corrente contínua também. Temos também, ó, o 750 volts, tá vendo, ó? Uma tensão alternada. Então, quando for uma tensão alternada, você não sabe se é 110 ou 220. Você vai fazer o quê? Colocar no 750, tá? Se você tiver certeza que a tomada passa 110, pode jogar no 200, porque a medição de qualquer forma vai medir, tá? Só que na 750, a medição vai vir tipo 12, que acrescenta mais algum zero, ou 1.200. Já na 200 vai vir 120 certinho, 127. E aí vai. As entradas, tá vendo? Ó, todos os multímetros têm essas entradas. Ó. A ponta vermelha vai para medir corrente contínua
acima de 200 miliamperes, tá? Ou seja, pouca a gente vai usar. A gente vai usar mais aqui, ó, ponta vermelha, exceto para medir correntes contínuas de até 2.000 miliamperes. 2.000 miliamperes é bastante, tá? E a ponta preta sempre vai ser no com, ó, que é o terra, tá? Ó, como medir a tensão elétrica numa tomada de 120 volts? O que eu fiz, ó? Coloquei no 750. Olha lá como que ele mostrou, ó, 126, tá vendo? Por isso que chama a tensão elétrica, ela é alternada, porque ela nunca é fixa, ela vai e volta, tá? Tá vendo? Ó? Aqui eu poderia tranquilamente colocar no 200, tá? Mas se eu não tiver certeza, se eu tiver no 200 e colocar numa tomada 220, pode queimar. Ou alguns vêm com fusível, ou pode queimar o aparelho inteiro, tá? Como medir uma pilha? Ó? Como medir uma tensão de uma pilha alcalina de 1,5 volts? Olha lá onde eu coloco, ó, no 20. Tá? Numa bateria de celular, mesma coisa seria. Uma bateria de celular não passa de ser uma bateria dessa, tá? Ó, e tem como medir tensão elétrica acima de 9 volts. A bateria de celular, geralmente, é 4,5, 5,5 não passa disso. Mas se às vezes vocês aparecem uma bateria de 9 volts, aí, ó, vocês podem continuar usando o 9 volts. Lembrando, pessoal, que o preto sempre é negativo e o vermelho sempre é o positivo. Então, aqui eu vou ligar no negativo ou no positivo. Se ligar ao contrário, não faz nada. Só vai aparecer um menos aqui, tá? Mas não faz nada, não interfere em nada o multímetro. Ele dá o valor correto, mas aparece um menos aqui. E agora, ó, os que a gente vai usar no celular bastante, ó. Como medir uma resistência elétrica, por exemplo, em ohms? Ó, nós vem em 200 ohms e aqui a gente vai pôr uma capacidade. Ela vai aparecer 200, 150, 130, 120, vai descendo, vai baixando, até zerar. Pessoal, lembra que eu falei para vocês naquela aula de estática? Esse tipo aí de componente, o que acontece com ele? Esse tipo aqui, ó, ele segura, mesmo com o celular desligado, ele segura a carga com ele, tá? Por isso que pode acontecer de queimar. Quando nós colocamos um multímetro assim, ó, positivo e negativo, automaticamente, no ohms, ele vai descarregar toda a carga que tem na peça, tá? Muitas vezes o celular está danificado porque está com a carga segurando aqui e não descarrega. Então, isso daqui custa 8, 9 centavos na Componel, Mundo Eletrônico, nesses lugares aí, tá? Aqui, ó, que eu te falei para vocês, ó, é o que apita. Então, tá vendo? Ó, ele mede de um lado e do outro. Se eu cortar aqui, ele não... Se eu cortar aqui, ó, ele não vai fazer nada. Mas como tá ligando o fio até aqui, ele vai fazer um sinal sonoro. Então, você consegue saber se aqui tá chegando aqui. Em celular a gente usa muito. Por quê? Para saber se o flex, por exemplo, o flex da bateria daqui tá chegando até no conector de carga. Entendeu? Então a gente vai fazer esses testes aí, a gente vai usar muito o multímetro. Desde a primeira aula à última vai usar o multímetro, tá? Então a revisão desta aula, pessoal, qual que foi, ó? Nós identificamos alguns defeitos e oferecemos soluções. Claro que vamos ver isso muito na prática. Eu vou levar celulares meus também com problemas. E quando a gente tiver as aulas práticas, vou pedir para vocês também, se aparecer celulares para vocês arrumarem, vocês pegarem para trazer para a gente arrumar junto. Tá? Vocês já começam a ganhar um dinheirinho nessas aulas práticas também. Traz para nós que a gente fazemos junto. Tá? E o básico de como funciona o multímetro, tá? Despedida. Não fique olhando o relógio, faça como ele. Mexa-se. Pessoal,
restou 5 minutos aqui para que vocês tirem as dúvidas aí, se vocês tiverem, sobre esses assuntos aí ou sobre qualquer outro assunto, tá, pessoal? Ficam à vontade aí para aproveitar o tempo que resta para a gente conversar. Ô, Ciro, Oi. você me deve licença um pouquinho, a Carla. Oi. Tem um participante aí da turma que tá com o nome Sebrae. É algum aluno que colocou identificado assim ou alguém de alguma outra unidade assistindo a aula? Porque aí eu preciso colocar presença aqui, né? Tem alguém? Pessoal, quem é que tá com esse nome Sebrae? Se não conseguir falar no microfone, digita no chat aí pra gente. Tem alguém? Consegue? Ó, mandei um oi aí no chat aí, ó. O Sebrae. Tem alguém que colocou esse nome? Porque geralmente eu uso esse nome aí para senha, né? Às vezes. Às vezes a pessoa usou como senha, É. né? O microfone do pessoal tá ligado? Então. O meu não é, não. Não, tá ligado. Sim. Eu coloquei presente aqui já para a Aline, para os 2 Brunos, os 2 Davi, o Edmilson, o Edmundo, o Maicon, né? E também para o Wesley. Só que esse aluno que está identificado como Sebrae, eu não sei quem que é. Quem que falta aí na sua lista de presença? O Alessandro, o Alister. Alessandro, é você que está aí, Alessandro? O nome de Sebrae? Tá faltando vários alunos aqui. Então, isso que é complicado. Na ligação de falta, a gente vai tentar identificar, tá? A hora que ele for responder o questionário lá, aí coloca o nome, né? Boa noite a todos. É o Alice. Pronto. Professor. Oi. Legal. Deixa eu te perguntar um negócio. Ah. Se um cliente vir até mim com um celular que tá num loop infinito, né? Certo. E eu tentei fazer um hard reset, mas não funcionou. Certo. Ele continua no loop. Reinstalando o Android, o sistema operacional dele, ele volta? Tem probabilidade? Restaurando a ROM. Isso, restaurando a ROM. Sim, ele volta. Normalmente ele volta. Eu tenho acesso a essa ROM? Por quê? Entende o que acontece? Quando você a LG, quando você formata o celular, os arquivos do Android ficam tudo lá. Então, às vezes, corrompeu algum arquivo lá do sistema, então você tem que dar um hard reset. Muito cuidado que se ele parar no meio do processo, você perde o telefone, ele blica, tá? Ele blica? Nossa. Ele blica. Tipo assim, tá 60%, você desconecta ele pode faltar algum arquivo, aí o celular não vai saber se ele tá ligando o computador, se ele tá carregando, se ele blica. Você perde o telefone. Nossa, aí perde mesmo, tem que trocar a placa aí. Só trocando a placa. Nossa. Aconteceu com você? Não. É que tinha um tablet antigo, mas era tablet, e ele ficava fazendo isso. Certo. Ele travava na tela de login, era da Genesis, né? Ele Certo. travava na tela de login e ficava esse loop. Aí você tinha que dar o hard reset. Certo. Aí ele funcionava, só que se ele desligasse de novo, ele travava no loop infinito. Trocar a ROM. Às vezes você consegue achar uma ROM pelo modelo, pesquisando pelo modelo. Você consegue achar uma ROM até mais nova para colocar nele, entendeu? Não, mas é bem... Não, é bem antigo. É que eu sempre fiquei com ele na cabeça, né? Porque vai que acontece comigo de novo. Entendi. Se acontecer... É isso. Pessoal, se acontecer com vocês algum tipo de troca de ROM que tiver que fazer, eu vou ensinar também nas aulas práticas, tá? Mas se acontecer de emergência com vocês, entram em contato comigo, que pelo TeamViewer eu consigo, da onde eu tô, acessar o computador de vocês e ir auxiliando ajudar vocês a estar fazendo certinho essa troca de ROM, entendeu? Legal. Tá baixando a ROM certinho, entendeu? Ô, professor, tem celular que eu não consigo fazer essa reinstalação de ROM? Não, todos fazem. Até iPhone? Até iPhone.
Eles liberam de graça ou eu tenho que pagar para refazer? Libera de graça. Só Que da hora. baixar, você tem que dar um download nele. Tem que baixar uma versão, instalar um software. Se você quiser, eu faço para você. Eu fiz com um aluno esses dias aí, online. Ele me chamou aqui, falou isso daí, aí eu tive que voltar a versão dele para